Olá, gente! A nossa aula de hoje será sobre modelos atômicos. Então, para darmos início, sobre modelos atômicos, a gente tem que falar a origem da palavra átomo, A palavra átomo foi utilizada pela primeira vez na Grécia Antiga, por volta de 400 anos, antes de Cristo. Demócrito, um filósofo grego, acreditava que todo tipo de matéria fosse formada por diminutas partículas que denominou átomos, que quer dizer sem divisão. Acreditava-se que tais partículas representavam a menor porção de matéria possível, ou seja, eram indivisíveis. Como esta ideia não pode ser comprovada por Demócritus e seus contemporâneos, ele ficou conhecido como o primeiro modelo atômico, mas meramente filósofo, ou seja, ele acreditava, era uma lógica para ele, não tinha nada cientificamente comprovado, sobre esse primeiro modelo atômico. Então, a palavra átomo deriva do grego, o a, que vem de não, e tomo de parte, o que significa indivisível, ou seja, uma partícula indivisível, não divisível, tá certo? É uma matéria não divisível. Com o passar muitos e muitos anos, aparece, outro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retomou essas ideias sob uma nova perspectiva, a experimentação. Ou seja, ele já usou experimentos, para provar provar a existência de um novo átomo. Baseado em reações químicas e pesagens minuciosas, chegou à conclusão de que os átomos realmente existiam e que possuíam algumas características. Toda matéria é formada por diminutas partículas esféricas, ou seja, redondas, maciças, neutras e indivisíveis, chamadas átomos. Então, o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo de bola de bilhar, ou seja, aquelas bolas de sinuca, que são esféricas, redondas, que não tem como se dividir, tá certo? Existe um número finito de tipos de átomos na natureza. A condição de ideias ou diferentes tipos de átomos originam os diferentes materiais. Ou seja, as composições químicas, os átomos que são presentes naquelas composições nos objetos é o que vai definir como aquele átomo vai ser. Se ele vai ser mole, se ele vai ser duro, se ele vai ser líquido, se ele vai ser sólido, se ele vai ser tipo vaporar, certo? Isso vai variando conforme a composição. Aí, com o passar do tempo, depois de 90 anos, apareceu um novo modelo, que foi o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas. Com a descoberta dos prótons e elétrons, que é por isso que foi chamado de pudim de passas, porque foi comprovado os prótons que têm cargas positivas e os elétrons que têm cargas negativas. Thomson propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio eletrônico entre as cargas positivas dos prótons e as cargas negativas, dos elétrons. Ou seja, o mesmo número de elétrons era o mesmo número de prótons. Por isso que se chamou pudim de passas. Depois de alguns anos, mais à frente, surgiu um novo modelo, que foi o de Rutherford. Rutherford, bombardeou uma fina
lâmina de ouro, né? Com essa de 0,001 milímetro, com partículas alfas, né? Que é o número de átomos de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, emitidas pelo polônio, que é representado pelo PO, contida num bloco de chumbo, que é representado pelos elementos, né? Que é representado pela letra PB. Provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfas por ele emitido, envolvendo a lâmina de ouro, que é representada por AU, foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Aí foi essa a experiência que ele fez. E ele queria saber como era que ia acontecer essa transposição da luz, certo? Então, primeiramente, o que foi que ele fez? A grande maioria dos raios alfa, né, passou pela lâmina. Foram poucos os raios alfas refletidos pela lâmina, ou seja, voltou para trás, né? Voltou para refletindo. E pouquíssimos raios alfas passaram pela lâmina sofrendo desvio, tá certo? Ou seja, todo os raios que foram, eles se desviaram depois. Ou seja, eles não seguiram em linha reta, se desviaram para o lado, tanto esquerdo como direito e assim vice-versa. E alguns foram refletidos por causa do reflexo, né? Voltou, mas foi pouquíssimos. E também em linha reta também foi pouquíssimos. Então, observando as cintilizações da tela de zinco, né? Rutherford verificou que muitas partículas alfas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrerem desvios, e poucas partículas alfas sofriam desvio. Como as partículas alfas têm cargas elétricas positivas, o desvio seria provocado por um choque com outras cargas positivas, ou seja, as cargas, né, de mesma carga, né, positivo com positivo, elas não se atraem, tá certo? Então, positivo com positivo, ou seja, próton com próton, eles não se atraem. Tem que ser um próton e um elétron para eles se atraírem. Isso com o núcleo do átomo constituído por prótons, que foi isso que ele pensava, né? Então, ele continuou e ele fez esse novo modelo, que foi que nós temos aí embaixo. Assim, o átomo seria um imenso vazio, no qual o núcleo, ocuparia uma pequena parte, né? Enquanto os elétrons circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico proposto por Thomson. Ou seja, ele disse que no interior, no núcleo, né, teria uma carga positiva, que era um próton, e ao redor dele teria cargas negativas que iam ficar girando em torno, como a gente vê aí no exemplo. Mas, mais na frente, veio os postulados de Bohr, né? De acordo com o modelo atômico proposto por Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo com o tempo, perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Ou seja, era como se fosse uma espiral. Eles iam girando, girando até chegar no interior do núcleo, né? Mas não era isso bem que ele queria dizer. Como o átomo é uma estrutura estável, Bohr formulou uma teoria em 1913 sobre o movimento dos elétrons, fundamentando
na teoria quântica da radiação, que foi feita em 1900, de Max Planck, né? A teoria de Bohr fundamenta-se nos seguintes postulados. Primeiro postulado: os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorvem energia. Então, nós temos aí o modelo que ele fez. O segundo postulado dele fornecendo, o que era que acontecia? Era fornecendo energia, né, elétrica e térmica, as energias que nós temos ao nosso redor, a um átomo ou um ou mais elétrons e absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Isso ou seja, se o núcleo, vamos dizer, na primeira camada que nós vemos aqui, ó, tá vendo aqui? A primeira camada perto do núcleo é a K, a outra a L, a outra a M, a outra a N, a outra a O e a outra P e a outra Q. Ou seja, o que era que ele queria dizer? Que se uma estava lá na letra, uma elétron estava lá na letra Q, ela ia perder energia e ele ia pular para a letra L, que estava mais afastado. Tá certo? Era isso que ele pensava que acontecia de verdade. Aí ele disse assim: ao voltarem às suas órbitas originais, devolviam a energia recebida em forma de luz, efeito observado, tomando como exemplo uma barra de ferro aquecida ao rubro. Aí era isso que ele quis dizer, ó. Estava mais próximo e saltava para a outra. Então, órbitas de Bohr para o átomo de hidrogênio, que foi um experimento que ele fez. Segundo o postulado de Bohr, um átomo irradia energia quando um elétron salta para uma órbita de maior energia para uma de menor energia. Então, quando se saltava, né, ele saía de uma e ia para a outra. Um comprimento de onda guarda relação com a energia. Os menores comprimentos de onda de luz significavam vibrações mais rápidas e maior energia. Aí ele disse: a linha vermelha no espectro atômico é causada por elementos saltando da terceira órbita para a segunda órbita, ou seja, ele está saindo da terceira e indo para a segunda, não é isso? A linha verde azulada, que é essa que nós temos aqui ao lado, no espectro atômico, é causada por elétrons saltando da quarta para a segunda, ou seja, tinha um grande gasto de energia para acontecer isso. Já a azul, no espectro atômico, é causada por um elemento saltando da quinta para a segunda. E nessa outra, que é a linha violeta, né, mais brilhante no espectro, né, atômico, é causada por elétrons saltando da sexta para a segunda. Aí nós temos aqui, né, os modelos que foram formulados. O de Dalton, que é esse daqui marronzinho em cima, que é, como eu disse, uma esfera, né, maciça, que era indivisível. Depois veio o de Thomson, que é esse daqui embaixo, né, que dizia que era o pudim de passas, que era onde tinha a bola, a esfera indivisível, só que tinha os elétrons e os prótons encostados nele para ter o equilíbrio. Depois veio o de Rutherford, né, que era onde tinha o núcleo positivo, né, e ao redor dele estava os elétrons com cargas negativas. Depois veio o de Bohr, que era onde esses elétrons eles estavam ao redor, só que eles iam tendo cargas diferentes, né? Tinha um nível de energia em cada um. E no atual, que é esse daqui de baixo,
O que é que diz? Que no núcleo ele tem o quê? Cargas neutras, certo? E cargas positivas. E ao redor dele está as eletrosferas com os elétrons, tá certo? Então espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.